Olá, meus queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de meditação está em Mateus capítulo 8, versos 14 a seguir, que vai falar sobre a sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste, jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantando-se, a serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com as suas palavras, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades de todos e levou as nossas doenças. A palavra do Senhor que está aqui no Evangelho de Mateus vai falar sobre a cura da sogra de Pedro, mas nós vemos que essa mesma história está em Marcos capítulo 1 e em Lucas capítulo 4. A Bíblia, irmãos, vai falar que a sogra de Pedro, ela estava com uma febre muito alta, e Jesus, aqui quando ele encontra, ele repreende aquela enfermidade e fala que aquela enfermidade foi curada imediatamente. Aqui, a palavra de Deus, ele fala sobre vários milagres que Jesus tem feito, mas essa cura da sogra de Pedro serve para nós como testemunho. Todos os milagres de Jesus servem como testemunho da autoridade do nome de Deus, do nome de Jesus Cristo. Porque durante o testemunho de Jesus aqui na terra, durante todo esse ministério de Jesus, ele curou vários doentes. Fala a palavra de Deus que ele controlou a força da natureza. Fala aqui que ele também expulsou demônios, ele ressuscitou mortos. Quando nós vemos essa cura aqui de Jesus, que Jesus cura essa sogra de Pedro, foi na cidade de Cafarnaum. E essa cidade, ela ficava ali na região da Galileia. Era um dos locais, irmãos, importante aqui para o ministério de Jesus aqui na terra. A maioria dos discípulos de Jesus era natural dessa região da Galileia. E Jesus se identificava. Fala a palavra de Deus que ele identificava muito com a Galileia e a cidade de Cafarnaum. Esses registros aqui da palavra do Senhor vai falar sobre a cura da sogra de Pedro. E o que traz para nós o texto aqui sobre esse assunto, mais resumido, é o de Mateus, porque em Lucas e em Marcos, o de Mateus aqui traz para nós um resumo aqui mais resumido do que aconteceu ali na história. Aqui, irmãos, nós podemos ver e observar o grande poder de Deus, o amor de Deus. Nós podemos observar que Jesus bastou um toque para que ela fosse curada. O nome de Jesus, ele é poderoso para poder repreender qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de doença. O nome de Jesus, ele pode transformar qualquer tipo de situação. Jesus, ele cura a sogra de Pedro. E fala aqui na palavra do Senhor que não foi aos poucos, irmãos, que ela foi melhorando. Aqui fala que foi imediatamente. Jesus, no mesmo dia, fala a palavra de Deus que ele libertou muitos endemoniados, ele curou muita sorte de enfermidade. Então não importa, aqui nós podemos observar que não importa a natureza da doença, não importa que tipo de situação. Fala que Jesus, ele curou a todas aquelas pessoas. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não olha quem para poder fazer o milagre. E nessa palavra aqui, irmãos, através dessa palavra, nós vemos que também não importa que tipo de pessoas que pode sobrevir uma enfermidade, que pode sobrevir uma situação, uma luta, uma tempestade. Fala aqui que Pedro era amigo de Jesus, era um dos discípulos de Jesus, e mesmo assim a sua sogra estava doente, enferma na casa dele. Às vezes a gente observa e fala, mas eu sou temente ao Senhor, eu sirvo a Deus. Aquela pessoa é evangélica, é crente e está passando por aquela situação. Não importa a adversidade, ela sobrevém a qualquer tipo de pessoas, a todo tipo de pessoas. Lázaro andava com Jesus, era amigo de Jesus, era um amigo íntimo de Jesus. E fala a palavra de Deus que ele morreu, Jesus permitiu que ele morresse. Jesus só foi fazer o milagre depois de 4 dias. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que é para poder nós testemunhar o poder, a grandeza de Deus, como foi esse milagre da ressurreição de Lázaro. Jó, nós vemos que Jó, ele era um homem íntegro, era fiel, era reto diante do Senhor. E Jesus, Deus, ele permite que a enfermidade sobrevenha à vida de Jó, a prova, a provação. E foi
Deus ele tinha certeza que Jó ele não blasfemaria, que Jó não iria se perder por causa daquela situação. Muitas coisas acontecem na nossa vida, irmãos, tudo é permissão de Deus. Mas algumas situações é para poder nós exaltar o nome do Senhor através daquela situação, nós testemunhar o milagre de Jesus, as bênçãos do Senhor. Outro serve para nós amadurecer, para nós ter experiências, ter testemunho. E outros é por causa mesmo do pecado. Nem todas as situações é por causa do pecado, da desobediência. Mas outras enfermidades, elas é natural do nosso corpo humano, mas não tem nenhum tipo de enfermidade que Deus não possa curar. Não tem nenhum tipo de enfermidade que seja impossível aos olhos do Senhor. Talvez seja pelos olhos do ser humano, do médico. Mas fala a palavra do Senhor que Deus ele é Deus do impossível. Então, irmãos, aqui o que nós podemos observar sobre essa cura aqui da sogra de Pedro é que nós não precisamos entender os mistérios de Deus, nós não precisamos compreender, tentar descobrir. Não, irmãos, basta nós saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Fala em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós podemos descansar, nós podemos ficar seguros, nós podemos confiar, nós podemos ficar em paz. Então, nós podemos separar aqui. Separar não, irmãos. Nós podemos confiar, nós podemos perceber que nada nos separa do amor de Deus. Fala em Romanos capítulo 8. Nada nos separará do amor de Deus. Nós vemos aqui que Jesus ele não precisou ficar muito tempo ali orando, repreendendo aquela enfermidade. Basta um toque. Basta um toque. Talvez você não está naquela situação, nós não estamos naquela situação, enfermos. Não sei que tipo de situação que você está passando. Mas basta um toque. Nós podemos tocar em Jesus através da nossa oração. Nós podemos tocar em Jesus através da nossa fé. Onde quer que nós estejamos, nós podemos elevar os nossos pensamentos aos céus e começar a clamar o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é poderoso. E Jesus, ele não olha quem, irmãos, para poder abençoar. Fala a palavra do Senhor que Deus, ele derrama chuva, ele manda o sol para os ímpios e os justos. Então o Senhor, ele manda as bênçãos dele para todo tipo de pessoas, a cura. Basta você crer, basta você tocar em Jesus hoje. Aqui nas escrituras, isso aqui vai falar que Jesus, ele realizou vários tipos de milagres. E aqui nós podemos aprender que Jesus, ele é o verdadeiro. Ele é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva. E aqui, irmãos, nós vimos que ele realmente ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Então nós podemos tomar posse, usar a autoridade do nome do Senhor e repreender. Nós podemos crer, ter a certeza que Jesus ele tem poder para fazer qualquer tipo, mudar qualquer tipo de situação, transformar a nossa vida, transformar a nossa história. Nós vemos aqui, irmãos, que onde quer que nós estiver, as bênçãos do Senhor, ela nos alcança. E o Senhor, ele também pode, o Senhor, ele pode se fazer presente onde quer que você esteja. Ele pode te curar, ele pode transformar uma situação difícil, uma prova, uma luta. Basta você chamar por ele. Basta você ter um coração quebrantado, basta você ter fé que ele possa fazer. Porque aqui, talvez essa enfermidade dessa mulher, dessa sogra de Pedro, não era uma enfermidade muito grave, mas eu sei que ela estava queimando em febre. E Jesus, ele não estipula qualquer tipo de situação, qualquer tipo de enfermidade, ele pode curar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra do Senhor fala que ele não mudou. O poder dele está acessível, irmãos. Basta nós crer, basta nós ter fé, basta nós clamar o nome dele. E ele vem e nos socorre. Basta nós clamar. Se o Senhor ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, então nada nos separa do amor de Deus. Nada pode condenar, nada pode nos separar. Nada. Por mais que hoje você não esteja entendendo o motivo que você está passando por essa situação, nós não precisamos compreender os mistérios do Senhor. Fala a palavra do Senhor que quando Jesus fez o milagre na vida de Lázaro, a irmã dele questionou
fala a palavra do Senhor, que ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor, ele permitiu que ele ficasse 4 dias morto para que as pessoas pudessem ver o poder de Deus, ver aquela ressurreição e agradecer, exaltar, comemorar o nome do Senhor. Às vezes, essa situação, esse problema que você está passando, você não compreenda hoje. Muitas vezes esteja murmurando ou questionando. Não faça isso. Apenas crê que o Senhor, ele pode mudar essa situação, reverter essa situação. Ele não mudou. Deus, ele é maravilhoso, o nome dele é poderoso. Da mesma forma que ele curou essa mulher, a sogra de Pedro. Pedro andava com Jesus, Pedro era discípulo de Jesus e ele não estava desesperado. Ele não estava murmurando, ele não estava questionando. Ele apenas comenta que a sua sogra estava enferma. E basta um toque, então basta um toque. Jesus, ele pode mudar essa sua situação de hoje. Então creia, confia nessa palavra e toma posse da vitória em nome de Jesus.